Bom dia pessoal, Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai finalizar o PET 2 de História do oitavo ano, quarta semana. Bom, a gente viu lá que o PET 1 tinha 4 semanas, o PET 2, 4 semanas. Então isso vai completar o quê? 2 meses de trabalho para a recomposição da carga horária de vocês, visto que a gente estamos agora em aulas que não são presenciais. Bom, nessa quarta semana do PET 2, né, que inicia lá na página, a atividade inicia lá na página 79. Na página 79 ele vai trazer novamente a questão das revoltas que estavam acontecendo no Brasil, né, por conta da dominação de Portugal sobre o Brasil. Saiu lá das grandes navegações, chegou até aqui e começou a fazer o quê? Explorar o território brasileiro. Não era assim que funcionava? Isso que a gente viu nessas semanas anteriores. Então, a gente viu lá essas revoltas, né? E a gente percebeu que essas revoltas separatistas eram o quê? Era uma revolta para separar, né? Separar a região do país, ou seja, proclamar uma república em determinadas regiões. A gente percebeu que algumas regiões começavam a desejar o quê? O fim desse domínio de Portugal. Para ter esse fim do domínio, que eles pensavam, já que ele é dono do Brasil, então eu vou separar o meu estado do Brasil e transformar esse estado em uma república, em um novo país. Lembrando que república é um país, né? Coisa pública. Então, se eles se tornassem um país, eles não fariam parte do Brasil, então eles não tinham essa relação mais com Portugal. Bom, a gente viu algumas revoltas separatistas, não foi? Existiu, a gente falou sobre principalmente duas: a Conjuração Mineira e a outra Conjuração Baiana. Então temos aí as duas conjurações que eles vão trabalhar nesses dois PETs. Teve outras revoltas separatistas, mas a gente vai focar nessas duas aqui, porque elas têm uma diferença enorme. Apesar das duas terem em comum essa questão de separar, a gente vai perceber que em outros requisitos elas são totalmente diferentes. Bom, o que a gente tem que lembrar aqui? Vai começar o enunciado, que aí a gente vai relembrando. Olha lá. Em função do esgotamento do ouro em Minas e da consequente diminuição da arrecadação de impostos pela metrópole é aquela relação, você lembra? Colônia e metrópole. Metrópole é como se fosse a dona, colônia a propriedade, né? Ou seja, o dono quer arrancar a riqueza da colônia, né? A metrópole arranca a riqueza da colônia. O Portugal, então, arranca a riqueza do Brasil para fortalecer Portugal. Portugal ameaçou proclamar a derrama, que consistia na cobrança de impostos de cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga ao governo português durante aquele ano. Portugal acreditava que a diminuição dos impostos era fruto do contrabando do ouro e não do esgotamento das minas. Assim, em 1788, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, decretou a derrama, que foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira. Inconfidência e Conjuração Mineira é a mesma coisa. Então, o que acontecia? A gente percebeu que quando Portugal chegou aqui no Brasil, a primeira forma de exploração foi o quê? Na região litorânea, né? Principalmente na questão lá do Nordeste, né? Veio a plantação de açúcar, primeiro veio a questão do pau-brasil em cima dos índios, né? À medida que foi passando, o que foi acontecendo? Começou a inserir aqui a plantação de cana-de-açúcar para produzir açúcar, não era? Aqueles famosos engenhos. Então, a região do Nordeste foi uma das que
foram dos primeiros locais que foram mais explorados naquele momento, né? A visão era ali. O ponto de riqueza que Portugal arrancava do Brasil era a região do Nordeste, né? Então o Nordeste sempre foi explorado por alguma, seja por Portugal, depois veio aqui os políticos, né? Então sempre está arrebentando com o Nordeste. Bom, à medida que esse açúcar foi perdendo valor, né, por conta da invasão holandesa, os holandeses foram para as Antilhas, começou a ter uma concorrência da venda de açúcar, foi diminuindo a grana, não foi? O lucro de Portugal. O que foi acontecendo? Então veio os bandeirantes, começou a entrar, fazer o processo de interiorização, não foi? O que é o processo de interiorização? Eles viviam só no litoral brasileiro, que era mais fácil chegar, né, do oceano. Então o que eles começaram a fazer? Entrar, né, no interior do Brasil. Então eles vão chegar numa região, Minas Gerais, né, Goiás e Mato Grosso, que eles vão encontrar o quê? Pedras preciosas. Quando eles encontram essas pedras preciosas, o que vai acontecer? Os olhinhos deles vão brilhar. Não vamos pensar no nó? De produção de cana, agora a gente encontrou o quê? O ouro, como os espanhóis encontraram, que deram mais sorte nas grandes navegações, não foi? Chegou aqui, já começou a encontrar pedras preciosas na região onde eles estavam, né? Na América mais central, aquela parte ali da América Espanhola. Portugal foi só a produção de açúcar. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele encontra esse ouro e a população começa a enxergar isso, uma nova possibilidade de enriquecer, o que ela vai pensar? Nossa, se encontrou ouro, então se eu... Lá é praticamente terra de ninguém, pertence a Portugal, mas eu estou no meio do mato, eu consigo encontrar um ouro, para mim é muito melhor eu fazer isso, depois vender isso e ficar rico, não vai? Então vai começar aquela questão do ciclo do ouro, né? A corrida do ouro, todo mundo vai ficar louco para quê? Para encontrar ouro, né? Ou outras pedras preciosas. Então o que vai acontecer com Portugal? Portugal, nesse momento, ele vai, apesar de iniciar as grandes navegações e enriquecer rápido, por conta de especiarias, né, toda a economia portuguesa, ela vai chegar a um certo momento que ela vai entrar em crise, não é? Por quê? Ela chegou lá na Ásia, começou a pegar especialistas, mas depois todos os outros países começaram a entrar em navegação e começou a comerciar essas especiarias. Então, com essa rivalidade, a tendência é o quê? Se vou ter concorrência, eu vou vender menos. Então, Portugal começa a declinar, né, financeiramente. O açúcar vem lá as Antilhas, né, os holandeses começam a vender. Então, aquilo que Portugal vendia no Brasil até essa produção de açúcar, começa a diminuir também, né? Então, ela vai caindo economicamente. O que acontece? Normalmente, um governo, quando começa a entrar em crise, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Aumentar o quê? Os impostos, né? Que é uma coisa. Quando eles estão ganhando muito dinheiro, o que eles vão fazer? Eles dividem para uma pequena elite, não é assim? O governo e a grande elite que mora no país. E o trabalhador? Não, né? O trabalhador está fora. Mas quando entra uma crise, o que acontece? Aumenta os impostos de quem? Da classe trabalhadora. Pensa, olha o tanto que o trabalhador sofre. Porque o que acontece? Existem duas coisas na economia: o lucro e o prejuízo. Né? O lucro e o prejuízo. Então, quando a gente percebe isso, deixa eu ver o que apagou aqui. Quando a gente entende que existem essas duas coisas, a gente pensa o seguinte: a economia está voltada para essas duas, lucro e prejuízo, num país. Quando o país lucra demais, uma parte vai para a pequena parcela, aquela parcela é chamada de parcela dominante, não é? Quando começa o prejuízo, o que acontece? Já que esses aqui ficam com todo o dinheiro, quando fosse prejuízo, quem tinha que também ter prejuízo? O rico, né? Então o que eles fazem? Quando é lucro, eles não socializam com a população.
quando dá prejuízo, eles socializam, né, com todo mundo. Então, opa, isso aqui então é um dever de todos. Ou melhor, às vezes você não entendeu como socializa, divisão. Quando o país está em crescente, em lucro, o lucro do país que é arrecadado não tem a divisão para todos, né? Quando se tem prejuízo, existe uma divisão, ou seja, os trabalhadores vão entrar nessa. Quando é lucro, não. Quando é prejuízo, sim. Está vendo tanto que o pobre e o trabalhador sofrem? Tudo que é de ruim vai para eles, tudo que é de bom não vai para eles, né? Então a gente já tem que começar a entender essas coisas. Então, nesse momento que Portugal começa a ter esse prejuízo, o que ele vai fazer? Opa, vou ter que arrecadar, vou ter que arrancar de algum lugar, porque eu não posso sair do patamar que eu estou, uma vida bacana, para descer, não é? O que eu vou fazer então? Eu vou aumentar a cobrança de impostos dessa população, para quê? Para me se manter. Ah, mas eles vão ficar cada vez pior? Cada vez pior, porque para eles a vida deles é normal passar necessidade. A minha, não. Então a minha eu tenho que manter o meu patamar. Então é isso que vai acontecer com essa relação. Quando eles começam a cobrar impostos demais, vai surgir algumas revoltas, principalmente da Conjuração Mineira, que vai iniciar lá em Minas Gerais, né? Essas revoltas separatistas vai começar primeiro em Minas Gerais. Por quê? Uma coisa é você explorar o pobre aguenta, mas explorar o rico, ele não aguenta. E a Conjuração Mineira, ela é uma revolta da elite. Quando ela faz essa revolta e não dá certo, o que vai acontecer? Um país vizinho, um estado vizinho que é a Bahia, já vai fazer uma revolta separatista, porém por conta de quê? Era uma revolta popular, revolta de pobre. Então o que eles vão querer? Melhores condições de trabalho, né? Para ter uma condição boa de vida. Então essa que vai ser a diferença. Isso aqui é de rico, uma revolta de rico, uma revolta de pobre. Então vamos lá. Portugal começou a proclamar a derrama, né? Assim, em 1788, a coroa decretou a derrama, que foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira, que é a mesma coisa que Conjuração Mineira. Então vamos lá para as alternativas. Então ele traz aí também uma charge, né? Uma charge onde está escrito lá derrama, e o cara fala: que diabo será isso? Aí o outro diz: sei lá, mas se veio de Portugal, não é boa coisa, né? E a gente está lá, então parece uma mídia, né? E parece o povo carregando como se fosse um pergaminho, né? Da derrama, como se fosse um decreto, né? Como se fosse uma nova regra que Portugal iria estabelecer no país, que é a chamada derrama, né? A derrama, a gente vai ver o que vem a ser essa derrama. O que a imagem satiriza? Então, o que a imagem, qual é a mensagem da charge? Então, tá lá, imposição de novas regras de cobrança de impostos. O que é essas regras de impostos? Então, o que vai acontecer? Se Portugal estava diminuindo os seus lucros, ela tinha que fazer algo para aumentar. Então, o que ela tinha feito? Primeiro, ela tinha cobrado lá o quinto. O que é o quinto? Em Minas Gerais, você tem um ouro. Você achou ouro? Bom, então você já tem que comunicar as casas de fundição, né, para Portugal cobrar o imposto. Então ele achou um ouro. Então o quinto é o quê? Quinto, se é 100, dividido por 5, dá o quê? 20. Ou seja, 20% do ouro que você encontrou é para Portugal. Fora os outros impostos que vai cobrar, na hora que você vai ver esse ouro aqui, eles vão achar ruim. Então esse quinto aqui, até a elite apelidou ele com o nome até de uma minissérie que passou na Globo há muitos anos. Você pode ir lá pesquisar no YouTube, que é uma minissérie bacana, que chama Quinto dos Infernos. O que é esse Quinto dos Infernos? O quinto. Então a elite mineira colocou o apelido desse imposto de quê? Quinto dos Infernos, que era algo ruim, né? Começou a cobrar imposto. Então vai chegando um tempo que todo mundo vai
procurando ouro, então o ouro vai chegar um certo momento que ele vai acabar, ou vai diminuir a quantidade, né? Porque todo mundo está pegando aquela corrida louca para todo mundo ficar rico, vai explorando demais, uma hora vai chegar ao fim, não é? Você entrar no pé de goiaba, todo mundo chega lá, vai pegando, vai chegar um certo momento que vai ter pouca. Porém, Portugal vai importar com isso? Ele quer saber disso? Não, eu quero saber dos meus 20%. Então ele vai determinar quase que um valor X e todo mês, ou mês, ou semana, assim, como ele definir? Eu quero essa quantia, que eu preciso me manter lá em cima. Por quê? Porque já estou tendo prejuízo com as especiarias, com o açúcar e também com o quê? Com o tráfico negreiro, né? Porque à medida que a Inglaterra inicia a Revolução Industrial, ela começa a fazer o quê? Começa a querer pôr fim à escravidão, né? Então o Brasil era um dos países ainda que existiam a questão da escravidão. Então era algo que a Inglaterra já estava combatendo para terminar com isso daí. Então cada vez mais Portugal se encontrava, né, contra a parede. Estava perdendo praticamente tudo aquilo que ela lucrava, né? Estava lucrando bem pouco. Feito isso, cobrando esse imposto, então o que vai acontecer? Vai diminuir a chegada de valores para Portugal. Portugal vai pensar o quê? Essas pessoas estão fazendo contrabando. Eu acho que eles estão escondendo esse ouro e está passando para alguém antes de passar para essas casas, né, de fundição que vai levar o imposto para Portugal. Então, ela vai criar o quê? A derrama. O que é essa derrama? Bom, vamos supor que o cara aqui, o X, né? Ele, todo mês, ele depositava lá 100 mil. Tá. Cheguei lá para pegar. Eu só tenho 70 mil, que é o que eu consegui esse mês. Você fez isso? O que você tem na sua casa para me pegar? Escravos. Então vai ser confiscado e levado. Então essa derrama é o quê? É o você só tem 70 mil, falta 30 mil, então eu vou pegar algo de valor que você tem, eu vou confiscar. Se você não pagar, pelo menos aqui eu vou ressarcir aquilo de prejuízo que eu estou tendo com você, né? Então a elite mineira vai pensar o quê? O que é isso? Então eu quero me separar, porque já não aguento mais essa cobrança de imposto feito por Portugal. Então, o que a imagem satiriza? Imposição de novas regras de cobrança de impostos. Você percebe que eles ali estão com medo, né? E na hora que você vai ver o soldado lá carregando, é uma caveira, é algo ruim, algo parecendo a morte. Não é assim? Tipo assim, já vem batendo, todo mundo assustado, então o povo fica com esse medo, né? Como é apresentado a questão da derrama na imagem? Lá, como que é apresentado? Primeiro, eles não sabem se é coisa, sei lá, mas se veio de Portugal não é coisa boa. Então a gente pode falar que estamos desconfiando, será que é coisa boa ou não? E medo, porque você vê que eles estão tremendo, né? Opa, nossa, o que será que vai acontecer com a gente agora, né? O que está vindo aí pra gente? A gente não sabe, então por isso que eu coloquei desconfiança e medo. A Inconfidência ou Conjuração Mineira, né, foi um movimento organizado pela elite mineira. De que maneira a charge confirma essa ideia? Bom, quem que está com medo ali? A elite. Foi uma organização da elite. Se você vê os dois lá do fundo que está dialogando, né? Que diabo será isso? Sei lá, mas se veio de Portugal não é coisa boa. Você vai perceber que eles estão de chapéu, bota, então como se fosse uma gravata, então você percebe que é uma elite. Então o que eu vou colocar? Como que eu vou saber se a pessoa é rica ou não? Como que ela faz parcela uma pessoa da elite ou da classe popular? Ou um ex-escravo? Basta você ver pela vestimenta. Vestimenta é o quê? As roupas dos personagens amedrontados. Quem são os personagens amedrontados? Aqueles mais afastados que estão dialogando ali sobre essa nova regra aí de cobrança de impostos aí, ó. Então isso é a questão número 1. Questão número 1. Vamos separar aqui. Então essa aqui já está
feita aí, as três letras A, B, C. Eles colocam um risquinho, mas se você quiser colocar A, B, C, eu acho até melhor. Fica mais fácil a gente identificar. Questão número 2, ele vai trazer um fragmento 1. Vai trazer um fragmento 1, né? Então vamos ler lá. Há muitas controvérsias a respeito da verdadeira origem da bandeira dos Inconfidentes. Segundo informações, ela é a junção das ideias de vários dos Inconfidentes. O que é os Inconfidentes? Aqueles que organizaram o quê? A revolta separatista. O fundo branco teria sido proposto por Cláudio Manuel, o triângulo verde sugerido por Tiradentes, e o lema latino Libertas quae será também, proposto por Alvarenga Peixoto. Devido ao alto grau de vigilância da coroa portuguesa em Minas Gerais, esta bandeira não chegou a ser feita. Sua confecção seria realizada após o início da Revolução. Então, se eles já iam montar um país, a primeira coisa que eles fizeram é o quê? Vamos montar uma bandeira, não é? Porque todos os países têm uma bandeira para simbolizar o nacionalismo, as ideias, aquela representatividade daquele país, que iria se tornar o país Minas Gerais, República de Minas Gerais, se tornaria um país. Então ele traz aí, né? Libertas quae será também, a imagem, né, de Minas Gerais, da bandeira de Minas. A única diferença aqui que a gente tem hoje é que o triângulo ali é verde, né? E hoje o triângulo é vermelho. Fragmento 2. A bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado pela expressão latim libertas quae será também. Lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. Como assim liberdade ainda que tardia? Ao quanto tempo Portugal já está explorando o Brasil? Então, se é 1788, 288 anos que Portugal possui, né, o Brasil, que tem domínio sobre o Brasil. A atual bandeira do Estado de Minas Gerais foi instituída pela Lei 2.793, de 8 de janeiro de 1963. Olha quanto tempo que ela demorou, né, para ser sancionada pelo então governador José Magalhães Pinto. O triângulo remete à Santíssima Trindade. O que é Trindade? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você percebe que tem algo religioso também dentro da própria ideia de revolução da população de Minas Gerais. E foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos participantes do movimento de Inconfidência, que buscava a libertação da coroa portuguesa, fim do pacto colonial. Eles queriam, não quero mais pertencer a Portugal, eu quero andar com as minhas próprias pernas, eu quero uma liberdade econômica, porque senão eu vou ter que passar por esses vexames. Não tem dinheiro, eles vão chegar aqui com a derrama e vão confiscar os meus bens. Já a frase em latim foi proposta por Alvarenga Peixoto, outro Inconfidente, e foi retirada de um versículo do poeta romano Virgílio. Então a imagem 2 aí ele já traz a bandeira que a gente tem hoje, não é? Ele traz o fundo branco, o lema, né, dos Inconfidentes, ou conjuração, libertas quae será também, liberdade antes que tardia. Tá tarde? Tá, mas antes tarde do que nunca. Agora responda as questões. Identifique as semelhanças e as diferenças entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Então, se a gente vai pegar ali, é o que a gente acabou de comentar. Qual que é a semelhança? O lema continua a ser o mesmo? Sim, libertas quae será também. Existe um triângulo lá? Existe um triângulo. E o fundo, que cor que é? Branco. É a mesma coisa. Qual que é a diferença então? O triângulo deixou de ser verde para se tornar vermelho. Não é isso? Então essa é bem tranquila, essa questão aí, ó. Item 2 aí, ó. O tracinho, né? A questão 2 ainda. O termo em latim liberta quae será também, que significa liberdade ainda que tardia,
foi proposto por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do nosso Estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino trazia os desejos do movimento? O que ele está falando? Liberdade antes que tardia, ainda que tardia. Então, o que eles queriam? Liberdade. Liberdade de quem? De Portugal, né? Por isso que eu coloquei. Mas que tipo de liberdade? Financeira, visto que eles pertenciam à elite. Aí que a gente vai ver essa diferença da conjuração mineira com a conjuração baiana. Liberdade econômica da elite mineira, ou seja, fim do pacto colonial. O que era esse pacto colonial? Relação de Portugal e Brasil. Como assim? Brasil só poderia comerciar com Portugal. E Portugal praticamente estabelecia o preço que iria pagar nos produtos brasileiros. O brasileiro poderia comerciar com outro? Não, então, entre outras palavras, quer dizer o quê? Eu quero explorar você, eu quero pagar o preço que eu achar justo. Então, Portugal tinha essa ideia em relação ao Brasil. Por quê? Porque, feito assim, eu já tinha mais uma fonte de riqueza, porque eles saíram nesse processo de navegação para quê? Arrecadar bens materiais, não é? Então, vai chegar no Brasil e vão fazer o quê? Vão ser bonzinhos com o brasileiro? Não, ele quer sempre estar sugando as riquezas para se manter bem. À medida que foi caindo o lucro português, ele vai explorar cada vez mais os brasileiros aí. O outro item. De que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e a importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida? Costumes e importância da religião. Lembra do triângulo? Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Isso é um lema católico. Então tá lá. Através do triângulo proposto por Tiradentes, que remete à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, representando assim a fé cristã. A gente está morando num país que foi imposto, né? A religião católica, a religião cristã. Lembra, como assim imposta? Religião católica, origem Europa, né? Então eles saíram expandindo, tentando expandir aonde eles conseguissem um domínio. Foi feito aqui nas Américas, não foi? Aqui não existia essa religião cristã, agora foi imposta, não foi? Os índios acreditavam em outra coisa, mas os católicos chegaram, os portugueses chegaram aqui, não. Aqui vocês vão ter que acreditar na nossa religião, na nossa doutrina. Então, o que eles vão fazer? Dessa forma. Então, se a maioria já foram convertidos ao catolicismo, a maioria já acreditava naquela ideia, né? Quando ele acreditava naquela ideia, o que eles pensavam? Então, todo mundo tem uma adoração a Cristo. Então, tudo que eles vão fazer para convencer a população, principalmente a população mais humilde, o que eles vão fazer? Não, isso aqui é algo cristão. Aí eles já perceberam e falaram, não, então se é cristão é algo bom, vale a pena. Por mais que eu me sacrifique, o que vai acontecer? Eu vou ter que ceder, né? Isso aí pode ser que seja uma aprovação divina. Questão número 3. Agora a gente vai ver uma relação assim como se fosse propaganda mesmo. Uma propaganda criada, né, para semelhar Tiradentes a Jesus Cristo. A gente percebe que, logo que você vê essas imagens de comemoração de Tiradentes, você percebe que lá, todo cabelão, vem uma semelhança, aparência, né, igual a de Jesus Cristo. Então, isso que a gente vai ver lá. Leia a sentença de Tiradentes, analise a imagem e responda as questões. Então, a gente vai vir para cá, né? Questão número 3. Toma água. Sentença de Tiradentes. Portanto, condena ao réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha de Tiradentes, alferes que foi da tropa para a capitania de Minas. Há que um braço é a pregação de que sejam conduzidos pelas ruas públicas, ao lugar da força,
e nela morra de morte natural para sempre. Presta atenção. Ó. Seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. Se é uma sentença, é a sentença de morte. Né? Quando ele é condenado à execução, então ele traz. Aqui, braço, a pregação seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra de morte natural. Então, forca ou morte natural para sempre. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à vila rica, onde em lugar mais público dela será pregada, em um poste alto, até que o tempo a consuma. E o seu corpo será dividido em 4 partes e pregado em postes, pelos caminhos de Minas Gerais, no sítio de Varginha e das Cebolas, onde o réu teve suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Declara um réu infame, e seus filhos e netos, tendo os seus bens, aplicam para o fisco e a câmara, com fisco, né? Mas ele coloca o fisco, a Câmara Real. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais o chão se edifique. E, não sendo própria, será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados. E no mesmo chão se levante um padrão, pelo qual se conserva a memória deste abominável réu. Bom, então, o que acontece? Portugal condenou Tiradentes, né? Então ele tinha que mostrar exemplos para os demais, porque senão começou um burburinho ali, a pessoa falou, não, vamos vai surgir aquelas ovelhas negras, né? E vão falar o quê? Não, a gente tem que lutar contra isso aí. Então o que Portugal pensava? Vamos fazer uma execução bem, bem radical para dar exemplos demais. Para opa, não vou fazer isso não, porque o meu fim pode ser aquilo, né? Então, o que nesse texto meio confuso ele vai mostrar? Que ele foi enforcado, né? Foi esquartejado, parte do corpo dele foi jogada em várias partes da região onde ele vivia, não é? Por quê? Porque onde as pessoas passar, vai olhar aquele pedaço de corpo e falar, nossa, ali que ao fim que levou a pessoa que traiu ou tentou, né, de certa forma, uma traição contra o rei de Portugal. Então esse será o fim, não é? Outra coisa, amaldiçoou a família inteira, né? Destruiu os bens e confiscou tudo que Tiradentes tinha. Então pensa, até a família da pessoa, por exemplo, eu resolvo fazer uma revolução. Os meus pais vão falar assim, não, você não vai fazer isso não, porque você vai condenar a família inteira. Então a pessoa, ele não vai se condenar, se autocondenar, ele vai se autocondenar e condenar toda a família inteira se der errado essa revolução, não é? E vai exterminar tudo. E além disso, vão cortejar tudo, jogar no corpo para todo mundo ver, né? Então essa aí é o resumo geral aí do que esse texto está trazendo. Aí a gente percebe lá que na imagem, né, ele mostra o Tiradentes já esquartejado, um negócio coisado, tem um crucifixo ali com Jesus Cristo, né, que é o símbolo máximo aí da religião cristã católica, e ele traz o primeiro item. O que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo do inconfidente? O que diz a sentença? Execução, né? Traição contra a coroa portuguesa. Não é esse o motivo? Tá lá, o que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Traição. Contra quem? Coroa portuguesa. Aí ele traz. Esse motivo é real? Esse motivo é real? Não, não é. Por quê? Pois ele desejava a liberdade econômica de Minas Gerais. Ele traiu? Não, ele só imaginava o quê? Eu quero liberdade. Então a pessoa pode lutar por liberdade. Porém, o que acontece? A pessoa que está te explorando, ela vai achar isso bom? A pessoa se tornar livre? Não vai, né? No entanto, que isso esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição da morte do inconfidente? Então eu coloquei lá, né?
Não, né? Pois ele desejava a liberdade econômica de Minas Gerais. A pessoa só estava lutando por liberdade, mas liberdade de todos? Não, liberdade de quem? Da elite mineira. Por isso que a gente comentou na aula anterior que a gente vangloria tanto Minas Gerais, a Conjuração Mineira, mas eles lutou por nós? Não, ele não pediu uma liberdade socioeconômica, social da população, ele pediu só econômica. Então quem fez essa conjuração foi a elite. Então essas coisas foram feitas para ricos, né? Não foram feitas para trabalhadores. Porém, o que acontece? Eles colocam isso como um grande exemplo a gente adorar, né? Que na verdade não é bem assim. Item 2. Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Olha lá. Acho que eu pulei um pedaço aqui. O que diz a sentença de Tiradentes? É motivo real? Não. Em que parte do sentença percebe a contradição quanto ao motivo da morte? Tá. Olha lá, econômico de Minas Gerais. Esse aqui, ó, faz parte desse aqui ainda, ó. Deu uma confusão aqui, ó. Qual parte faz a contradição? Olha lá, pelo trecho, né? Que coisa. Ele vai morrer de morte natural ou enforcamento? Olha lá. Morte natural ou enforcamento. O que é uma morte natural? Quando a pessoa morre, né? De forma natural. Você cresce, vai nascer, você nasce, né? Vai chegando um certo momento que seu corpo vai morrendo aos pouco, isso é só morte natural, você vai envelhecendo, a tendência é que você vai chegar naquele estágio onde a sua vida vai chegar ao fim, né? A pessoa nasce e morre. Então não teve nem alguma coisa que interferiu para te executar antes que seu corpo, né? Antes que seu corpo entrasse de forma natural. Agora, quando você é morte, como eles falam, matada, né? Enforcamento. Se a pessoa foi enforcada, como que essa pessoa morreu de morte natural? Né? Então esse trecho traz uma certa contradição. É morte natural ou morte natural ou morte matada, né? Se assim você preferir. Outro item. Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Então o que ele vai trazer? Vai entender sobre morte natural? Olha lá. Que aquela sentença seria natural para os traidores. Então, ele queria colocar isso como normal, né? Como natural. Se a pessoa trai, é a mesma coisa de uma morte natural. Ele pediu. Então, você não pode fazer isso. Que aquela sentença, a sentença de traição à coroa portuguesa, seria natural acontecer o quê? Execução, enforcamento, esquartejado e espalhar o corpo, né, em todos os locais da região onde que ele vivia. O que você observa na imagem? Então é o que a gente falou, existe lá a execução de Tiradentes, né, e essa semelhança com a execução de Jesus Cristo. Então tá lá, a semelhança da execução de Jesus e Tiradentes. Jesus branco, cabeludo e crucificado e executado, né? Tiradentes, a mesma forma, não é? Que a gente percebe que a gente viu, se você vai olhar a biografia de Tiradentes, Tiradentes era o quê? Um soldado, era um militar, né? E a pior coisa para o militar é o quê? É ele trair a pátria, né? No caso aqui, Portugal colocava a pátria como Portugal. Então, se ele era um militar e ele traiu, então o que vai acontecer? A execução dele vai ser mais radical, né? Então, se ele era um militar, primeiro que ele tinha que estar com o cabelo raspado, não existia militar aí com o cabelo grande. Então, essa aí é a semelhança. Então, a imagem traz isso, essa semelhança da execução de Jesus e Tiradentes. Principalmente o quê? Eles falam que ele era cabeludo, tal, não sei o quê. Jesus também é a mesma coisa, eles falam que ele tinha um cabelo grande, né? Era branquinho e tal. A gente nem sabe se realmente essa é a imagem real, tanto de Tiradentes como de Jesus. A possibilidade maior é que não seja. Foi montado, né, um modelo padrão de um homem, né, branco, olho claro, cabeludo, né, para mostrar uma representatividade de quem? Desses dois heróis, né?
o herói cristão e o herói mineiro, né? Ou o herói da elite mineira. Aí ele traz da outra questão. A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele da morte de Jesus. Está vendo que você já explica até a questão anterior? Isso acontece muito em prova. Então é muito bom você sempre estar lendo as questões, que uma hora você pode voltar, você pode encontrar a ferramenta que você vai poder utilizar para responder questões anteriores. Qual a intenção dessa aproximação? Será que eles fez isso sem intenção ou com intenção? Então coloca lá. Se você vivia em um país que a maioria foi convertido ao cristão, acredita nas ideias cristãs, então a elite, né, a gente percebe que a pessoa que é rica, ela sempre monta propaganda, né? Para vender alguma coisa, grandes empresas. Então a propaganda como diz aquela frase, é a alma do negócio. Então quando está tendo esse rompimento, né, de Brasil se separar de Portugal, se transformar num país independente, então o que vai acontecer? Ele vai ter que ter o quê? Uma certa liberdade, né? E nessa liberdade ele vai trocar essa forma de governo que era monárquico e passar para a república. Então ele tem que fazer propaganda dessa república, senão a população nem vai entender o que é isso, né? Porque também para ela quase que não significou tanto assim, principalmente no início da república. Hoje é porque está avançando algumas coisas. Então eles vão utilizar essa semelhança por conta de quê? A propaganda que é algo assim, né, uma ferramenta poderosíssima para quem? Para a burguesia, que é a elite do país. Olha lá, propaganda para o governo republicano, que tinha acabado de instaurar a república aqui no Brasil, né? Por quem? Pelos militares. Então, já que foi pelos militares, então o que eles vão pegar como exemplo? Tiradentes, que era um militar, né? E vai transformar aquele militar num também herói, né? Um herói da nação. E para ter essa semelhança, né? Para criar, para muita gente aderir a essa ideia, vão se relacionar com Jesus. Então ele está lá, assemelhar o herói da republicana ao herói cristão, porque aí os cristãos iam, nossa, isso aí é bacana, né? A gente já teve um erro lá atrás na execução de Jesus, né? O povo deixou, agora a gente vai deixar essa nova fase, o cara que também é um cara cristão, um cara que quer coisas boas pra gente não pode deixar, não é? A gente pode errar uma, mas errar duas, três não pode, né? Então eles começaram a ter esse tipo de ideia. Qual a finalidade da coroa? Coroa, o rei de Portugal, né? Em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes. Qual que era o motivo dessa execução? Tá lá. Amedrontar os futuros rebeldes. Quanto mais ela amedrontar, mais a população vai ficar com medo, né? Tipo, eu não vou fazer uma revolta, não. Eu vou acabar naquele mesmo fim, né? Se alguém quiser, que faça. Eu até apoio eles, mas estou fora de qualquer aproximação a esse tipo de pessoas, né? Questão número 4. Questão número 4 ele vai relacionar a conjuração mineira e a baiana, elite, classe popular. Como você estudou ao longo da realização dessas atividades? Questão número 4. Muitas diferenças e também semelhanças marcaram movimentos separatistas ocorridos na Bahia e em Minas Gerais. Abaixo temos duas imagens. A imagem 1 traz os líderes da conjuração baiana e a imagem 2, alguns líderes do movimento separatista em Minas. Analise e responda as questões. Então você vai perceber ali, né? Pela imagem você percebe que a conjuração baiana são pessoas assim que tinham características voltadas mais para escravos, ex-escravos, né? E a segunda, um povo mais pomposo, né? Um povo que tem uma vestimenta bacana. E essa é a diferença aí, ó. Um faz parte da elite, a de Minas, né? E a baiana, uma classe mais popular, né? De pessoas mais humildes, pobres, né? Trabalhadores.
Item 1 lá. Observando a primeira imagem, como estão retratados os líderes do movimento na Bahia? Como estão? Classe popular, negros, libertos. Né? Não é essa a população que a gente vê aqui, ó. Só para você ver a imagem deles aqui, você consegue enxergar isso. Analise a imagem 2. Como estão representados os líderes da Conjuração Mineira? Elite mineira, não é? Eles queriam liberdade econômica e esse aqui vai querer socioeconômico, não é? A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Baiana? É quase a mesma coisa as perguntas. Foi mal reformulada essa questão. Como esse grupo está representado na imagem? Praticamente a mesma coisa. Ó. Classe popular, pobres. Classe popular, negros, libertos. Então não tem muita diferença, não. A pergunta praticamente foi a mesma coisa. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Mineira? Como esse grupo está representado na imagem? A mesma coisa. Elite mineira, burguesia e proprietários de terras, que é essa a população burguesa. E por último aí, de que maneira a origem social de ambos os grupos influenciar objetivos de cada revolta? Essa é até bacana. Então essa aí que vai diferenciar as duas conjurações, não é? A mineira, o que a mineira queria? Liberdade econômica, queria que os burgueses ficassem cada vez mais ricos. Aí a gente tem a conjuração baiana, tá lá. Liberdade socioeconômica. Além dessa liberdade econômica, o que a Baiana queria? Se tinha escravos e ex-escravos participando, o que ele queria? Liberdade social também, né? Ou seja, fim da escravidão. E econômica, porque se você tivesse, a população não tivesse mais escravos e você desse condições de boas condições de trabalho, a população ia fazer o quê? Ela ia sair desse espaço ruim, né, dessas péssimas condições de trabalho, ia começar a ganhar o dinheiro e ia ter uma vida bacana, né? Isso era o que os baianos queriam, né? Transformar o país para dar uma boa condição de vida para os seus moradores. Já na liberdade mineira, na Conjuração Mineira, é só liberdade econômica, só a elite mineira. Tá vendo a diferença? Então essa que é a Conjuração Baiana representa muito mais, tem muito mais representatividade para o Brasil do que a Conjuração Mineira. Apesar da gente ser mineiro, a gente tem hora que não entende isso, mas igual que você for estudar a fundo, a gente vai perceber o quê? Que o Brasil se aproxima mais da Conjuração Baiana do que mineiro, porque eles têm uma liberdade não só econômica para a população rica, elite, mas sim o que? A gente quer melhores condições para todos os brasileiros, né? Ou para o mundo inteiro, né? Porque você tem um amor ao próximo, a primeira coisa que tem que pensar é o quê? O bem do próximo. Então essa aí é a diferença da Conjuração Mineira com a Baiana. Bom, assim a gente finaliza o PET 2, né? As 4 semanas, já finalizou o PET 1 e o PET 2. Então vocês, se tiver alguma dúvida, você pode voltar no vídeo, então vai esclarecer. E eu vou mandar um materialzinho também de gabarito para você estar acompanhando com a parte escrita também. E aí a gente finaliza, semana que vem, a gente inicia o PET 3, né? Do 8º ano. E vamos dar um prosseguimento para mais 4 semanas para ver o que acontece. A gente não sabe quando a gente vai voltar, então fica assim, beleza? Muito obrigado, um grande abraço. Hoje é sexta-feira e um bom final de semana para todos, ok? Valeu!